Um caloroso bom dia para todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Pelo que nós temos ouvido falar, está fazendo frio até no Acre. Quem sabe até na floresta amazônica, lá em cima. Aqui em Curitiba, muito frio, como vocês podem imaginar. Todos são bem-vindos, quer tenham tomado banho, quer não tenham, são todos, nós entendemos, né? Agora há pouco eu estava vendo no WhatsApp uma piada que fizeram aqui de um decreto do governador liberando o banho, né? Está liberado, está suspenso o banho em todo o estado, né? Bom, vamos brincar, né, com esse frio, mas também desejar a bênção de Deus sobre todos, que todos tenham saúde, que o Espírito Santo console, conforte, edifique, abençoe todos. E que tal ensinar o truque do lençol? A Irene está me lembrando aqui do truque, um truque que nós aprendemos com um missionário canadense, então mais frio impossível, né? Que é colocar um lençol por cima dos cobertores, né? Se você colocar um lençol por cima dos cobertores, ele retém o calor e te aquece muito mais. E não é nada milagroso. As tramas do lençol mais apertadinha. Retém o calor. Olha aí, já receberam, tá vendo? Quem chegou primeiro já recebeu uma dica gratuita. Queridos irmãos e irmãs, vamos ao nosso tema de hoje. Nós entramos já no Novo Testamento. Viram só? Viram só? Entramos no Novo Testamento pela via da história, né? Normalmente nós pensamos no Novo Testamento como o nascimento de Jesus. Mas o nascimento de Jesus, ele se tornou um evento importante a posteriori, quer dizer, depois que nós descobrimos quem é Jesus, que a sociedade, o mundo do século I descobriu quem é Jesus, é que então se foi buscar a história daquele menino que era apenas um bebê a mais numa família pobre a mais, né? Com isso, nós estamos entrando no mundo do Novo Testamento, no mundo de Jesus, sem Jesus. Esse vai ser o exercício que nós vamos fazer hoje, né? Com todo respeito ao nosso Senhor, vamos colocá-lo de lado, falar, Senhor, dá licença um pouquinho, é só um exercício que nós estamos fazendo para entender melhor o seu mundo, Senhor, né? E com isso vamos compor o contexto do mundo do Novo Testamento, sem levar em conta o Cristo e todo o impacto que Cristo e os primeiros cristãos causaram no mundo, né? E também sem nos determos muito nos detalhes da história, porque nós não estamos aqui contando a história do período interbíblico e a história do Novo Testamento. Estamos aqui para fazer um levantamento dos dados históricos que afetaram o povo judeu no que toca o nosso tema, né? Então tem um recorte aqui bem claro. Para fazer uma pequena recapitulação, nós deixamos lá o estudo de Malaquias, né, depois de Malaquias, e avançamos para o período interbíblico, esse período que nós, evangélicos, costumamos tratar como período de silêncio. Agora já deve ter ficado claro que não há silêncio algum, pelo contrário, há muito barulho, né? Eu tenho dito desde o começo que é não apenas um período muito longo, 4 séculos, 400 anos, mas além disso é um período de importantíssimos eventos, né, em que o mundo dá um grande giro, né, em todos os aspectos, e isso claramente afeta o mundo da Bíblia, o mundo dos judeus e, portanto, nos interessa. Esses 400 anos, posso resumi-los assim e você vai perceber que nós cobrimos o período, né? Os primeiros 100 anos é a continuação da dominação persa e a chegada dos gregos no Oriente. Então aqui já são os primeiros 100 anos, né? De 400 a 300. Em 300, o mundo já é grego, né?
Do 300 ao 200, o povo judeu, que é o que nos interessa, está sob domínio dos gregos do Egito. Então, o Egito, o império que sucede, né, o grande, o gigantesco império grego, esses 100 anos, aqui a história foi bondosa com a gente, né, porque é de 300 a 200 mesmo, né? Já chegamos, então, à metade do período. Depois de 200 a 100, a 100 lembrou carne do açougue, né? De 200 a 100, a gente tem o domínio dos sírios do Egito, os sírios, né? Do Egito, Reino do Norte, que vai mais ou menos até o ano 160. Então, de 200 a 160, dominação síria, grega síria, ok? Porém, esta dominação é interrompida por uma agressão muito violenta ao povo judeu que os leva à Revolução Macabeia. Então, mais ou menos na metade do século 160, né, começa a Revolução Macabeia, que vai resultar numa autonomia política. E então nós temos, vamos colocar assim, né, do ano 160 ao ano 60, então já entramos no último século, né? Então esse século aqui de 200 a 100 é dividido no meio. Metade é a dominação síria, né? E o finalzinho dele, não bem a metade, o finalzinho dele já é Asmoneu. Asmoneu são os sucessores dos Macabeus, é o nome da dinastia. Então, de 160 mais ou menos, aí passa pelo ano 100, entra nesse último século até mais ou menos o ano 60, 63 para ser mais exato, é onde nós começamos a tratar o período romano. Então, o período romano, para o que nos interessa, ele vai do ano 60 a.C., tá? Passa pelo nascimento de Cristo, que aqui não tem importância nenhuma, não afeta absolutamente em nada esse mundo romano, é apenas um filho de pobre a mais, e pobre se multiplica como coelho, né? Então essa população pobre que parece infinita, parece que não cessa nunca, né? Está acontecendo aqui, peraí, estou dando um crepe no meu computador, não, beleza. Então, para o que nos interessa, a dominação romana vem do ano 60 a.C., 63 para ser mais exato, passa pelo nascimento de Cristo, que aqui não tem importância nenhuma, entra no mundo do Novo Testamento, é onde nós vamos tratar hoje, então os primeiros 30 anos, o ano de Jesus, etc., e vai embora, até o ano 70. Portanto, 130 anos, arredondando as contas, de dominação romana. Se nós tiramos Cristo desse cenário, você tem uma história retilínea, né? Uma história sem maiores incidentes ou com os incidentes normais de um povo dominado. Então, tirando Cristo da história e deixando de dividir esse período em antes de Cristo, depois de Cristo, nós temos um período que vai de 60 antes de Cristo até 70 depois de Cristo. Por que 70 depois de Cristo? É claro que eu estou falando em antes e depois de Cristo, né? Apenas para não perder aqui as datas, mas esquece o homem Cristo, né? Estou usando apenas a referência temporal, né? Para não perder a somatória aqui do período. Então, de 60 antes de Cristo a 70 depois de Cristo, dá um período de 130 anos. Por que 70 depois de Cristo? Porque em 70 a cidade de Jerusalém é esmagada. E a palavra é essa mesmo, esmagada. Ela é violentamente destruída. Toda a representatividade política do povo judeu é esmagada. Então, Jerusalém é destruída,
o templo de Herodes é destruído, milhares de judeus são mortos, eles são perseguidos como uma praga, né? Eles são perseguidos de modo cruento, porque Roma quer se livrar deste problema judeu, do problema judaico, né? Percebem que os Hitleres da história sempre existiram, né? É a solução final. Claro que não é a solução final. Os judeus se organizam novamente, e se você pesquisar lá no Wikipédia, você vai ver que houve outras guerras de judeus contra romanos. Tem uma no ano 103, depois tem outra no ano 130 e bolinha, mas para nós a história termina no ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque com Jerusalém destruída, acabou a organização da nação judaica. A partir do ano 70, o que você tem é um povo disperso, lutando para preservar sua identidade, porém sem nenhuma representatividade formal, né? O povo judeu é um povo disperso. Eles bravamente se reorganizam, mas aí nós já estaremos em outro período, um período que já não interessa mais ao Novo Testamento, né? Aí vamos a Mishnah que eu falei, né? Talmud, toda essa história do povo judeu prossegue e vai até chegar nos nossos dias, etc. Porém, então, o que nos interessa aqui, o período romano, de 60 a.C. até 70 depois de Cristo. A primeira parte eu já abordei na aula passada, então se alguém estiver meio divagando assim com essa explicação que eu estou fazendo, basta assistir a aula 30, né? Em que eu trato desta chegada dos romanos ali no Oriente Médio, no Oriente Próximo, né? E como eles se inserem no jogo político dos judeus na Palestina, na Judéia, em Jerusalém e mais propriamente no templo. Por que eles chegam lá? Por causa de uma disputa de poder entre os dois asmoneus. Os dois querem assumir o trono e o sacerdócio. E isso desestabiliza a região e acaba, então, com a interferência militar, política e etc., e também tributária, dos romanos em Jerusalém. Esta entrada dos romanos em Jerusalém traz com eles a família de Herodes. Então, o Herodes entra na história aí, e aí você já percebe que nós estamos chegando no Novo Testamento. Então, foi nesse ponto que eu deixei a história na aula passada, ok? Com isso, nós já entramos no Novo Testamento, né? Porque o Herodes velho, o Herodes grande, Herodes Magno, né? O Herodão, como eu falei. O Herodão, ele morre no ano 4 a.C. A sucessão do Herodes é um problema grave. E vale a pena contar ele aqui pelo seguinte. Herodes teve muitos filhos, ele matou a maioria deles, mas sobraram lá uns 4, ou 5, ou 6, né? Sobraram lá uns filhos de Herodes. Alguns ficaram em Roma, porque o César Augusto fazia isso, né? E outros imperadores também faziam, mantinham a descendência do rei lá com eles, era um modo de controlar a política da região. Quando Herodes morre, 3 de seus filhos vão imediatamente a Roma pleitear a sucessão de Herodes, porque Herodes não deixou ninguém exatamente como sucessor, delega essa questão para o imperador de quem ele era amigo, o imperador Augusto César. O imperador Augusto César resolve dividir o domínio de Herodes em 4 partes. Então você vai ler na Bíblia o tetrarca, tetrarquia. Cada parte
cada uma dessas 4 partes se torna uma tetrarquia. Por isso você vai ler Herodes, o tetrarca. Mas não eram Esse era... Não eram 3 filhos. Não. Na verdade, boa pergunta. Na verdade, vai se chamar tetrarquia, mas apenas 3, 1, 2, 3, apenas 3 de fato serão governadas por filhos de Herodes. A 4ª, não vou entrar aqui na questão porque é mais complicada. Para o que nos interessa, nos interessam aqui 2 dessas tetrarquias. Então, aquele grande reino de Herodes, né, é dividido em 4 partes. A parte do sul, que é a Judeia, vai ficar sob o domínio de Arquelau, e eu li para vocês lá em Mateus 2, né? Mateus 2, versículo 22, quando Jesus, a família de Jesus volta do Egito, um pobre qualquer, viajando sem direção como qualquer pobre, né? Numa terra ocupada militarmente, vagueando, teme se estabelecer no sul, porque ali reinava Arquelau, ok? A outra tetrarquia que nos interessa é a da Galileia. Então aqui você vai entender por que é que o sul é governado por uma pessoa, né? E o norte é governado por outra, por causa da morte de Herodes e a divisão do seu domínio em 4 partes. A parte do sul engloba Samaria, embora os samaritanos sejam inimigos dos judeus, eles compõem uma província única. Então, o Novo Testamento vai falar muito da Judeia, Samaria e Galileia. Judeia, Samaria e Galileia. Judeia e Samaria estão sob o governo de Arquelau e a Galileia está sob o domínio de um outro Herodes, Herodes Antipas. Embora esse nome Antipas nunca seja usado no Novo Testamento, tá? Ele nunca é usado no Novo Testamento, porém esse seria o nome correto para a gente distinguir o Herodão do Herodinho, tá? Então, se você nunca prestou atenção, preste atenção nisso agora. No início do Evangelho, há um Herodes, o Herodes velho, o Herodes pai, o Herodes Magno. Magno por quê? Porque governou toda a Palestina com mão de ferro. O outro Herodes, que o Evangelho fala muitas vezes, né? Mais de 20 vezes, eu já fiz essa conta, mas não lembro aqui, muitas vezes, que inclusive estará presente na época da crucificação de Jesus, é ele que mata João Batista, é ele que persegue Jesus, é ele que apoia a crucificação de Jesus, é o Herodinho, chamado Herodes na história, chamado de Herodes Antipas, tá? Herodes Antipas. Por não sei por que razão, o Novo Testamento nunca usa a palavra Antipas, chama ele apenas de Herodes, né? Mais para frente a gente vai ver que tem outros Herodes aí, e se a gente não fizer essa identificação, a gente se confunde. Com isto, então, com a divisão do território de Herodes em tetrarquias, nós já entramos no Novo Testamento. Então, antes de falar propriamente do tema nosso aqui e ver como essas circunstâncias políticas afetaram o nosso tema, o tema da generosidade, nós vamos tratar um pouquinho aqui dessas identificações, dessas especificações históricas. Ok, até aí? A Ivete falou o modelo do imperialismo, dividir os territórios e o povo. Exatamente. Eu não usei essa expressão, e a Bíblia também não usa, mas abaixo da tetrarquia existem as toparquias. Toparquias, claro, a Bíblia não usa esse nome. Mas toparquias é a organização do povo em regiões tributárias. Eu falei para vocês na aula passada
que a máquina imperial ela é representada por duas dimensões mais importantes: militar e tributária. Né? Essa é, assim, o judeuzinho, o José, por exemplo, a Maria, o Joaquim, etc., qualquer judeuzinho aqui da época, ele nunca vai ver o imperador, obviamente, ele nunca vai ver uma grande autoridade judaica, a menos que ele esteja no meio do caminho. Né? A Galileia, por exemplo, era um território de atravessamento de tropas e tal. Pode ser que ele tenha visto alguma autoridade romana, alguma pessoa importante. Fora isso, ele vê o Império Romano, ou seja, o Império Romano o toca pela presença militar e pela obrigação de pagar impostos. Esse é o contato que o judeuzinho tem com o Império Romano. Então, como que esse monstro romano se apresenta para ele? Como é que a vida do judeuzinho é tocada pela presença romana? Militar, que sempre é um abusador, né? E aí você pode colocar todo tipo de violência, e a gente deve ler o Evangelho em contraste com essa violência. Se te baterem numa face, oferece a outra. Né? Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Todo esse palavreado de Jesus está em face desta presença romana. Depois você explica o que significa. Depois eu tenho que explicar o que significa. Porque não é bem o que parece. Porque se Jesus estivesse mandando apenas o judeu se abaixar mais do que ele já estava abaixado, as pessoas teriam matado o próprio Jesus. Tipo assim, cara, nós não precisamos de alguém para atrapalhar a nossa vida. Nós precisamos de alguém que nos liberte. E Jesus vai propor caminhos de libertação, de salvação para este povo sob esse jugo romano. Quando ele fala, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Né? Cansados e oprimidos do quê? Cansados e oprimidos do quê? Né? De qual opressão Jesus poderia estar falando? Se não fosse daquela opressão que toca o ombro do povo. Senão Jesus seria um poeta inútil, né? Um lunático inútil. E disso o povo não precisava, porque eu vou falar na próxima aula que debaixo desta opressão romana, você pode ter certeza, e eu vou demonstrar isso, que muitos heróis e messias surgiram com propostas de libertação. É a coisa mais fácil a acontecer e iludir um povo que não está suportando mais a opressão. É você cantar para ele uma historinha de libertação. Né? Então, qualquer maluco que aparecesse nessa época propondo libertação ia ter uma horda de pessoas indo atrás dele. Deu para sacar? Jesus e João Batista aparecem neste cenário. É aí que nós vamos enquadrá-lo. Tá? A Ivete está dizendo que Jesus era um não violento ativo. Isso, a Já palavra perfeita, a palavra ativo. perfeita. Não violência ativa. E né? o Moacir disse todos os Herodes, sem exceção, Herodinho, Herodão, são colaboracionistas do poder romano. Isso, perfeito, perfeito. Essa família de Herodes tem uma relação com o Império Romano muito peculiar. De uma certa forma, quase todos eles serão educados e treinados na casa de César. Os Césares, né? O Augusto e seus sucessores, o César a partir daí se torna um título, né? Não é mais um nome, se torna um título. Né? Que vai ser usado até depois pelo imperador alemão, pelo imperador russo, como czar ou como Kaiser. Né? Esse título, então, essa casa de César, durante todo esse período que nos interessa, que é até o ano 70, eles têm uma relação muito próxima com os Herodes. Né? Os Herodes gozam de uma familiaridade com a casa dos Césares, sejam eles quem forem. Né?
porém nunca alcançam a nobreza romana. Nunca jamais passarão desta nobreza de segunda classe. Mas eles são exatamente o que o Moacir falou, colaboracionistas. Eles são colaboradores. Eles sempre vão atuar como um tampão entre o poder romano e o povo judeu. Sempre tentando normalizar, estabelecer, pacificar o povo judeu para que os romanos possam governá-los. O Herodes fez muito isso, o Antipas fez isso, o Agripa, que a Bíblia vai citar, lá no julgamento de Paulo e tal, o Herodes Agripa, né? Esses nomes Agripa e tal são todos da casa de César, né? Em César tem a Agripina, etc. Então esses nomes são nomes dos donos, né? Assim como você hoje dá nome a uma pessoa que você idolatra, né? Ao seu filho, então os Herodes também faziam isso para puxar o saco. Né? Antipas, Agripa, é tudo nome, né? É dar para mulher, né? Agripina. Agripina, parece nome de remédio, né? Agripina. Não usem. O Guilherme Falcão está dizendo, família imperial de Herodes. Qualquer semelhança no Brasil atual não é mera coincidência. Perfeito. O poder é previsível. A não violência ativa que é o elemento surpresa aqui. Né? A violência, a opressão, ela tem uma cartilha previsível. É sempre mais do mesmo. Né? Então, essas técnicas de dominação, essas estratégias, melhor dizendo, de dominação, nunca mudam. Vocês vão conseguir identificar, desta aula até a próxima, em que eu vou falar dos partidos, né? Vocês vão conseguir identificar um por um quem é que faz o papel sujo, né, na nossa política. Vocês vão conseguir identificar todos. E quem sabe, ao assemelhar ou ao comparar o mundo de Jesus com o nosso, a gente consiga encontrar também o caminho de Jesus. Quem sabe? Né? O caminho da libertação, o caminho da salvação que Jesus Cristo vai nos oferecer e nos oferece. O Mindu disse, todo esse histórico de opressão estrangeira, com o apoio dos sacerdotes, favorecia a resistência dos macabeus. Quando Cristo propôs o reino, seus discípulos já imaginaram a revolução. Claro. Aliás, um deles está claramente identificado na Bíblia. Se você procurar lá o rol dos 12 discípulos, né? Um deles é chamado Simão Zelote. Né? Verdade. Simão Zelote. O grupo guerrilheiro Zelote MR8, é um grupo guerrilheiro. o Zelote MR8, o Zelote Tupamaro, né? Eles são inspirados no Judas Macabeu, obviamente. Né? Mas tudo bem, isso é uma matéria para a próxima aula, quando eu vou identificar esses partidos. Só para vocês verem que a coisa vai esquentar. Exato. Por isso que eu quero estudar o mundo de Jesus sem Jesus. Porque Jesus, cara, se você botar Jesus aí na história, a gente lê o Novo Testamento como se o mundo, o universo e tal, tudo girasse em torno de Jesus. E não é verdade. Né? Jesus é apenas um galileu de uma cidade picuinha lá da Galileia, entendeu? Então, assim, ele é nada no meio de nada. E é a partir daí que nós vamos entender a glória do Evangelho. Né? Não tinha aparência nenhuma, foi nascendo como terra seca, não vimos nada nele que nos agradasse. Né? Essa é a profecia de Isaías 53. Né? Então é assim que nós vamos ter que pensar em Jesus, tá? O Jesus sem brilho, sem roupa branca, sem barba ruiva, sem olho azul, que não levita, né? Mas um cara que pisa na lama da Galileia, que come mal, que padece das mesmas limitações de qualquer judeu. Né? Pele curtida de sol, envelhecido e tudo mais. Bom, vamos lá.
Então eu captei, amado mestre, duas tetrarquias que nos interessam. Quais? A do sul, aonde está Jerusalém e o templo. O templo é importantíssimo aqui para nós, né? E a do norte, que pela primeira vez na história receberá um governo próprio, né? A Galileia, pela primeira vez na história, para acomodar os sucessores do Herodão, vai receber um governo autônomo. Desde então, a Galileia era sempre um território anexado. Era o fundão lá, né? Mantém ela anexada porque ela está na rota das legiões, né? Que vem do norte, passam por ali, ou quem chega de navio e etc., na região de Tiro, da antiga Fenícia e tal, né? Então, mantém esse território anexado, é melhor para nós, né? E, além do mais, era um território fértil, né? Diferente dos desertos do sul, então valia a pena ter a Galileia anexada. Porém, pela primeira vez... Oi? Jerusalém... Arquelau. Jerusalém e Arquelau. Norte, Antipas. Herodes Antipas. Que a Bíblia vai chamar de Herodes, né? Porém, para nós é Herodes Antipas. Agora eu vou contar para vocês como é que entrou no sul, na Judéia e Samaria, né? O governador romano. Porque quando Jesus é adulto, João Batista é adulto, não se fala mais em Arquelau, né? Então, eu vou contar rapidamente essa historinha e você vai montando aí o quebra-cabeça, né? Esse Arquelau, ele herdou a parte mais nobre do governo do seu pai, que é Jerusalém, a capital, a região mais rica, mais nobre, mais importante, que dava mais dinheiro, né? Onde estava, digamos, a máquina de dinheiro do território do Herodão, né? Mas quando Herodes morreu, voltei agora no ano 4, tá? Na crise sucessória, tá? Quando Herodes morreu, o povo aproveitou esta deixa e se rebelou abertamente, né? Invadiram o templo, invadiram Jerusalém, fizeram uma arruaça, enquanto os filhos de Herodes estavam em Roma disputando a coroa do pai, ok? Quando o Arquelau volta, ele tem que meter o porrete nessa turma, descer o lenho neles, inclusive nos sacerdotes e tudo mais, e matar milhares de judeus para pacificar o povo. Então, a sucessão do Herodão em Jerusalém foi tomada de um fervor nacionalista, inspirado talvez pelos macabeus, por aquela esperança de sempre se libertar, de modo que o Arquelau teve que se lascar para dominar Jerusalém. E ele querendo fazer um reino glorioso, mas tendo que lidar com esses problemas de polícia, ele não teve saída a não ser se tornar mais perverso, mais violento, mais monstruoso do que o seu pai. Então ele começou um governo de terror. Por isso José, ao voltar do Egito, falou, opa, tô fora, né? Tô fora. Cortou volta e foi para Galileia. Na Galileia se escondeu lá numa vilazinha chamada Nazaré, embora lá também estivesse governando um filho de Herodes. Então esse Arquelau vai. Aí o Império Romano sempre apertando para que houvesse impostos, né? No ano 6 depois de Cristo, ou seja, 10 anos de governo, 4 antes, 6 depois, tá? Jesusinho já tem lá seus 10 anos, né? Já vai na sinagoga, etc. Mas isso lá nos cafundó da Galileia. No ano 6, o povo de Jerusalém não aguenta mais o Arquelau e o denuncia ao imperador. O imperador fica tão impressionado com a situação violenta do império, porque aos impérios
não interessa governar pelo terror. O império, ele quer um colaboracionista que pacifique o povo, de modo que ele consiga estabelecer a paz dos oprimidos, a paz do silêncio, né? E não interessa ao imperador esta opressão violenta, que sempre está escorrendo sangue. Ele não quer que mate os tributários. Ele quer que as pessoas tenham trabalho, que elas vivam, para que produzam, né? E então o imperador toma o reino de Arquelau, exila o Arquelau, e ele vai morrer na Europa, em algum canto da Europa, completamente exilado, ok? Então, a partir do ano 6, Jesusinho da Silva deve estar lá com seus 10 anos, né? Indo na sinagoga, etc, etc. Com 12 anos vem a Jerusalém, no templo, porque já era a idade de pensar no estudo do menino, esse menino tem futuro, né? Mas no ano 6... Ele é exilado no ano... O Arquelau é exilado. No ano 6. Okay. Então, Roma intervém... 6DC. Roma intervém diretamente, toma o governo do Arquelau, né? E coloca no lugar quem? O governador romano. Certo? Dos quais o Pilatos será um. Ok? Esta transição da monarquia herodiana para um governo chamado de governador, ou chamado às vezes de procurador, significa que Roma deu um passo a mais, porque agora ela governa os judeus do sul, o templo, né, e toda a riqueza dos judeus do sul, diretamente por meio de um representante ligado diretamente ao imperador, né? Esse governador do qual Pilatos é né, dos quais Pilatos é um representante direto do imperador, ligado diretamente a Roma, porém também ligado à Síria, aonde está a capital da província mais importante romana, né, para questões, por exemplo, de segurança, né? Se o Pilatos tivesse algum problema militar, algum problema de segurança, de revolta, ele acionaria as legiões romanas, né, a maior unidade militar romana, que estava estacionada na Síria. A Palestina, a Judéia era uma coisinha tão bestinha, né, que não tinha legião romana. As legiões ficavam estacionadas na terra mais importante. Não é que era sossegada. É que era uma coisa que centúria, né? As centúrias e as coortes, que são unidades menores do exército romano, davam conta. Então você vai encontrar no Evangelho centuriões, né? Comandantes, capitães, né? De ordens menores, né? Que dariam conta ali do recado até que uma legião romana atendesse rapidamente. Então, com isso, eu já mostrei para vocês que como estava montado o mundo do Novo Testamento. A região sul, governada por um governador romano, e o norte na mão do Antipas. Esse Antipas, que manteve a coroa, vendo a queda do seu irmão, teve ambições. Então ele começou a tentar imitar o seu pai, o Herodão. E ele sangrou a Galileia, fazendo obras e mais obras. Ele constrói uma capital chamada... Ai, meu Deus, vai fugir meu nome agora, peraí. Esqueci o nome da capital da Galileia. No decorrer aqui eu lembro, se alguém procurar aí, joga lá, me esqueci o nome da capital, mas ele vai construir uma capital tão grega,
tão pagã que o Evangelho jamais a menciona. Então aqui você tem um dado importante da resistência dos primeiros cristãos, né? Da resistência às bestas imperiais, que a ignoram. Jesus ia a Jerusalém, capital do seu povo, cidade sagrada, cidade do templo, mas jamais sequer entrou na capital da Galileia e nunca, jamais a mencionou. E isso, para mim, este silêncio do Novo Testamento, a capital da Galileia, é uma prática de não violência ativa. Não é citada. Não te reconheço. Não te reconheço, não te dou honras de dominação de nada. Quando esse... Tiberíades, não é Tiberíades. Ah, não, ok. Tiberíades é uma segunda que ele constrói. Beleza, Tiberíades, mas olha aí. Esse nome é grego? Esse nome é derivado do imperador Tibério. Ah, sim. Puxa-saquismo, né? Assim como tem Cesareia, tem duas Cesareias, derivada de César, né? Tem a Tiberíades, que é derivada de Tibério. O Tibério é o sucessor do Augusto César, né? O Augusto governa até o ano 15, né? Jesus já é aí um rapazinho, né? Já tem aí seus 20 anos, idade de casar, né? Mas parece que o rapaz tem outras ambições, tem umas ideias meio esquisitas, né? Por volta desse período, surge no cenário o imperador Tibério. E ele é importante aqui porque ele é o imperador na época da morte de João Batista e na época da morte de Jesus, o Tibério, né? Então, legal, o Tibério. A Tiberíades, que é mencionada na Bíblia apenas como o mar de Tiberíades, mas não a cidade de Tiberíades. Jesus não entra lá, né? Mas antes de Tiberíades tem uma outra capital provisória. Então, foi legal você ter falado da Tiberíades pelo seguinte, ele constrói uma e depois, não satisfeito, constrói outra. O ponto aqui que nos interessa é o seguinte, para fazer grandes obras, o Estado tem que ter muito dinheiro. O Estado não produz dinheiro. Portanto, quem produz é o agricultor, é o pescador, né? Teu mestre não paga o imposto, cara pálida, né? Então, esse tributo sangra a economia da Galileia, né? Por isso, Jesus o despreza. Ok? Sim, a Neiva falou assim, quem será que são os colaboracionistas desse tempo, hein? Só observando a nossa realidade. Opa! Desde a nossa monarquia aqui, né, imperial, governos do café com leite, ditadura militar, né, a estratégia não muda, né? A elite chega ao ponto de produzir uma elite. Pode observar a história de todo o império. Ao império não interessa governar com sangue. Ao império interessa um povo dócil. E para docilizar um povo, a palavra docilizar significa domesticar, né? Adestrar um povo, né? Não significa apenas isso, mas nesse caso sim. Ela precisa de uma elite que crie uma ficção que a convença a submeter-se. E aí você já pode perceber qual papel a religião vai jogar no Novo Testamento. Qual papel a religião vai jogar. Okay? Eu acho que é... Quem eu tô pensando? Michel Reiner. Michel Reiner. Quem Muito que é? bom ouvir você. Não, acho que não é o que... Não Achei que era nosso sei. amigo que estudou com a gente, não é não. Não sei, mas... Muito bom ouvir você. Legal. E a Marília Lira gosta desse tema. Ótimo, legal. Esse tema é apaixonante. Ele vai abrir os nossos olhos para Jesus e para o Evangelho. Quando eu devolver Jesus, né, para quem chegou depois,
eu pedi licença para Jesus e tirei ele da jogada aqui, né? Ele está sendo, às vezes eu estou me referindo a ele, mas apenas como Tá vendo a parte histórica sem ele. eu estou tratando do mundo de Jesus sem Jesus. Quando eu devolver Jesus aqui, eu espero que o seu coração se apaixone por Jesus. E o Moacir disse, já li em alguma nota de rodapé de alguma Bíblia, Filadélfia? Não. Não. Não é também. Nossa, eu me esqueci do nome e ela Depois não a é gente coloca nos citada. comentários. Eu coloco lá. Ela não é citada no Novo Testamento. Esqueci mesmo. Bom, eu falei então da Galileia. Vai montando aí o quebra-cabeça, tá? Falei da Galileia, falei da parte do sul, falei do império já, né? O que falta falar aqui? Deixa eu ver. Ah, sim, os sacerdotes. Os sacerdotes dessa época, agora presta muita atenção. Quando Herodão era o rei da Palestina, rei dos judeus, rei de toda a região, governava de norte a sul, né? O grande reino, antes da divisão, ele indicava o sacerdote que lhe convinha. Então, ele usava o sacerdócio, o sumo sacerdócio, que ele, infelizmente, para ele, não podia acumular, porque não era judeu puro, né? Ele era um mestiço, idumeu, edomita. Então, ele manipulava, ele mantinha o sacerdócio na rédea curta, né? Então, ele indicava e tirava, indicava e tirava, era como aqueles biônicos que nós tivemos aqui no Brasil na ditadura, né? Você indica, tira, indica, vai tirando, você administra esse cara por meio de concessões, se ele botar a asinha para fora, você corta ele, bota outro cara, para mostrar quem é que manda, né? Com Arquelau, a coisa continua, embora extremamente tensa. Por quê? Porque os judeus estão em polvorosa, eles estão agitados, né? E o sacerdote percebe que ele tem um controle na mão do qual o imperador depende para governar. E o Arquelau está espremido de todos os lados. E se ele continuar usando violência para dominar o povo, chega uma hora que não dá mais. Então os sacerdotes vão crescendo nesse, digamos, enfraquecimento do tetrarca, né? Etinarca ou tetrarca, Arquelau. Quando o Arquelau é deposto e o governador é indicado, eu não tenho aqui o nome do primeiro governador, mas não interessa, não importa, né? Só o Pilatos aqui que é importante. A Bíblia menciona mais governadores, ela menciona lá em Atos Festo e Félix, né? No julgamento de Paulo. Então esses são os governadores que a Bíblia menciona. Mas voltando à história do sacerdote. Quando o Arquelau é deposto e um governador vem para assumir diretamente esta província, esta pequena província, ele não quer morar em Jerusalém. Ele acha muito encrencado, é uma cidade muito cheio de melindres para um estrangeiro. Então o que ele faz? Ele muda a capital para Cesareia, a Cesareia Marítima, a Cesareia que entra na história da igreja primitiva, que vai entrar depois nas viagens de Paulo, e etc, etc. Essa Cesareia, que havia sido construída em moldes helênicos, com arquitetura helênica, com toda a infraestrutura de uma cidade pagã, com ginásios, com areópagos, com anfiteatros, toda aquela estrutura pagã, né? Eles estabelecem lá a capital, que havia sido construída, não sei se eu terminei o raciocínio, por Herodes Magno, pelo Herodão. O Herodão tinha feito essa cidade e consagrado ela a César. Lá havia até mesmo culto ao imperador, havia templo dedicado a César.
Claro, eles não ousaram fazer isso em Jerusalém, porque senão ia ser fogo no explosivo, né? Bomba, TNT, né? Mas a Cesareia era então uma cidade consagrada ao império. Então nada mais natural que o governador tivesse mudado para lá a capital. Então Jerusalém permaneceu sendo o centro sagrado dos judeus, e o governador mudou a sua corte, a sua nobreza, o seu staff, né, inclusive tropas e tudo mais, para Cesareia. O que acontece, você acha, com o sumo sacerdócio? Ele cresce até ocupar todo esse vazio político, né? É mais ou menos o que aconteceu com o Papa. Com o Papa, não tinha Papa na época. É mais ou menos o que aconteceu com o bispo de Roma, quando o imperador romano se muda para o Oriente, né? Cria uma cidade no Oriente chamada Constantinopla. Aliás, não é quando ele divide o império, mas especificamente quando o Império cai, né? Quando o Império Romano cai em 476, o Império do Ocidente cai, e não tem mais imperador em Roma. Ora, não havendo imperador em Roma, o que o bispo de Roma faz? Cresce, né? Cresce. E aí se torna o superbispo, né? E vai se tornar depois o Papa. Mais ou menos isso que aconteceu aqui. O governador vai para outra cidade, leva consigo todo o seu staff administrativo, então a sede, a infraestrutura militar, a infraestrutura tributária, toda a máquina do império é deslocada para essa cidade, muito mais, digamos, adequada ao império do que Jerusalém, que é uma cidade que você não podia entrar portando estandartes, não poderia usar nenhuma figura de Roma, não poderia reverenciar César, porque senão os judeus tacavam fogo em tudo. Então se tornou muito conveniente para o governador sair. O que o sumo sacerdote faz? Ocupa o espaço. Então Jerusalém passa a ser a grande capital dos judeus. Os judeus que estão infestando o império, desculpa a expressão, mas eles estão, aos olhos dos romanos, infestando o império de ponta a ponta, criando problema em todo o lugar, porque não abaixam o pescoço para César, não aceitam a dominação de Roma. E Jerusalém, recebendo dinheiro de todo esse pessoal e tendo no templo o governo de fato de todos os judeus, juntamente com o sinédrio, ocupado pela elite judaica, cresce em importância e se torna então um grande centro político com o qual Roma tem que se entender. A crucificação de Jesus exemplifica isso. Você percebe ali o delicadíssimo jogo de poder entre o sumo sacerdote e o governador Pilatos. Toda aquela discussão, aquele cenário, não, mas ele é culpado, mas o que ele fez? Não, mas de acordo com a nossa lei, etc, etc. Então esse delicadíssimo jogo político causa aquele tipo de transtorno, como por exemplo a gente vê na crucificação de Jesus. Então, peraí, contei o império, contei as tetrarquias, contei a história do governo e contei a história dos sacerdotes. Ótimo. A Gorete Rainha, nossa prima, né? Diz que tá Minha prima? Diz que tá aprendendo muito. Grande beijo, Gorete. E a Neívia disse o seguinte: um sacerdote, entre aspas, ministro, seria então uma estratégia para legitimar o governo como cristão, semelhantemente a ter um sacerdote escolhido pelo governo. Perfeito. Aí você tem, Neívia e demais irmãos e irmãs, aí você tem o jogo que o sacerdócio vai fazer.
O sacerdócio do Novo Testamento, eu até vou citar já aqui para vocês uma anotação que eu fiz, já vou aproveitar essa deixa aí da Neívia e já vou falar sobre os sacerdotes, né? Na época, nesse período que nós estamos estudando, do ano 1, né, do ano 4, etc., né, para frente até o ano 70, que é o período que eu estou contando para vocês hoje, o sacerdócio é controlado por uma única família. O nepotismo nasce nesse ambiente religioso, né? Aliás, aqui eu ainda não vou falar de nepotismo, mas se você quiser estudar o nepotismo vem de nepote, que é sobrinho em latim, por causa do costume dos papas medievais de indicarem seus parentes para cargos na igreja. Então vocês percebam que o nepotismo tem um DNA religioso, né? A família do sumo sacerdote, a partir do ano 6, que é o ano dos governadores, da queda de Arquelau e da chegada dos governadores, uma família controla o sacerdócio desde o ano 6 até a guerra final dos anos 60, que vai estourar no ano 70 e acabar com a autonomia dos judeus, ok? Uhum. Qual é essa família? Quem? Quem é essa família? Essa família é a família de Anás, a família do Satanás. Não, brincadeira. Que é rima, né? A família do Anás e do Caifás. Olha, gente, se vocês quiserem pesquisar isso, é até interessante. O Anás, na época do Evangelho, não é sacerdote. Não é mais sacerdote. O sumo sacerdote é quem? Quem é que dá a palavra final lá para a condenação de Jesus? É o Caifás. Caifás. O Caifás é genro do Anás. Então é tudo a mesma família. Anás tudo a mesma família. O Caifás é genro, tá? O Caifás é genro. Mas quem dá as cartas é quem? O Anás. Por quê? Porque o cargo de sumo sacerdote deveria ser vitalício. Mas por causa dos interesses políticos, acabou se tornando uma moeda de troca de governo. Então os governadores também indicavam, desindicavam, indicavam, desindicavam. O Anás conseguiu meter o pé nesse negócio e nunca mais sair do poder. Olha como que ele fez. Ele foi sacerdote por 10 anos, do ano 6 ao ano 15. No ano 15 muda o imperador para o Tibério e um filho seu, chamado Eleazar, vai ser sacerdote do ano 16 ao 17, ok? Depois, 2 anos e tal, né? Do ano 18 ao ano 36, quem é que está no poder? Percebam aí que já englobou, né? Do 18 ao 36, já abrangeu o período de João Batista e o período de Jesus, né? Que vai até 36, sim, correto? Certo. Que João Batista está aí por volta do ano 30 e bolinha, né? Do ano 18 ao 36... Quem fica no poder, no sacerdócio, no sumo sacerdócio, é o Caifás, do 18 ao 36. Esse cara não exerceu o sumo sacerdócio e, portanto, o governo de fato, o controle de fato, por 18 anos à toa, certo? Então ele é um testa de ferro, um laranja do Anaizão. Certo? Deu para entender? Sim. Então, Anás, Eleazar, Caifás. Ele é laranja do Anás. Ele é um laranja, assim como seus filhos, né? Em 36, deixa eu ver aqui, até o 36. De 37 a 41, olha... desculpa. Do 36, né? De 36 a 37, outro filho do Anás, chamado Jonatã.
Do 37 ao 41, outro filho do Anás, Teófilo. Do 41 ao 42 não é parente dele, talvez seja outro Laranja, um Queiroz da vida, né? Mas não é filho direto. Isso foi então, peraí, me perdi aqui na conta, Jonathan do 37, 41, 36, 37, tá? Aí depois vem quem aqui, deixa eu ver, do 37 ao 41, Teófilo, beleza, tá. 42 deve ter sido um indicado qualquer, um Queiroz da vida, não é filho dele. Em 43, 8, outro filho, Matias. Em 44, volta o Jonathan, tá? E em 60 e pouco vai vir o tal do Anano, ou Ananias, que é o seu filho mais novo. Então, olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 filhos, foram sumos sacerdotes, mais o genro. Então, percebam que do ano 6 até o ano 63, o sacerdócio está na mão de uma família. Num período em que até os Césares estão perdendo a cabeça, num período em que os governadores estão pouco se lixando para o cargo, ser governador da Palestina era fim da linha, mais ou menos como Portugal mandando alguém ser um governador aqui nesses quintos dos infernos aqui da América, né? Eles achavam fim da linha, eles achavam como é que pode falar, um rebaixamento ser nomeado governador da Palestina. Eles vinham para a Palestina apenas para odiar os judeus e arrancar o máximo de dinheiro possível. Um militar romano, ele trabalhava para subir na nobreza. Um militar romano poderia chegar a ser imperador. Então, havia uma ambição política imensa para alcançar grandes cargos. Ser designado para governar os judeus era como receber um carimbo de fracassado na cara. E até por causa da resistência dos judeus, ninguém queria... Os outros povos não eram resistentes assim, né? Não, lidar com o judeu nesta época era problema, era fim da carreira. Um cara designado para ser governador dos judeus aqui era assim, cara, o que eu fiz para merecer isso? Então esses caras desprezavam os judeus, provocavam os judeus, hostilizavam os judeus, violentavam os judeus, e aí você pode colocar todo tipo de violência, inclusive sexual, né? E eles queriam apenas expoliar os judeus. Quem fazia o jogo de cintura neste período eram os sacerdotes. Então eu não preciso falar mais nada, eu ia tratar daquele tópico, né, de templo, sacerdote e pobre, não preciso falar mais nada, que vocês já entenderam o que aconteceu com os sacerdotes. Eles atendiam o império arrecadando. Se houvesse dinheiro no caixa de Roma, Roma estava satisfeita da vida, pode fazer aí o que vocês quiserem. Entendeu? Lembra quando os sacerdotes levam Jesus para o governador? Ele fala, tomai-o vós e julgai-o vós. Eu estou pouco me lixando, né? Lá em Atos também tem um caso desse. Eles levam... Aonde que acontece isso? Acho que em Corinto. Se não me engano é em Corinto. Que eles levam um chefe da sinagoga, etc. Levam lá o cara para um tal de Gaio, procônsul, se não me engano, Gaio, né? Um cara famoso na história de Roma. E ele fala, tomai-o vós e julgai-vos, ó judeus. Se isso fosse uma questão de Roma, eu estou aqui para representar Roma.
Essa questão é da lei de vocês, tomai o vós, saber jogai o dessas vós mesmos. besteiras de Eu não vocês. quero saber, né? Tipo, vocês têm a purificação, não têm a purificação. Isso é problema de vocês, né? Então, com isso, nós entendemos o seguinte: se vocês não nos criarem problema, nós não queremos motim, porque se a gente tiver que intervir, cabeças vão rolar, sangue vai correr, né? E nós queremos dinheiro. Se vocês fizerem isso, esse é problema de vocês, façam o que vocês quiserem. Então você pode imaginar Queremos produção de o vocês. que o sacerdócio se tornou. Para o povinho de baixo, eles cumpriam a lei de Moisés. Você tem que obedecer o sacerdote é ungido, você tem que pagar dízimo para ele, você tem que dar as primícias para ele. Olha a parte do sacerdote. Mesmo que o sacerdote não fosse mais um sacerdote. De acordo com a aliança De acordo com a lei. né? Então eles cumpriam a lei para o que lhes interessava. Né? Usavam a lei. Os saduceus fazem o jogo de legitimação. Eles são os doutores da lei, que fazem o trabalho de tornar o sacerdócio legítimo. Os fariseus fazem o trabalho miúdo, porque os saduceus não se espalham eles são a elite do templo. Os fariseus são o baixo clero aqui. Ele é o representante do templo que está nas vilas, nas sinagogas. Ele é o contato direto do povo com a religião. E também são legalistas e também dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. E aonde isto vai repercutir em privilégios? Qual classe vai ser beneficiada? O sacerdócio, é claro. E aquele sacerdócio e aqueles levitas que endossam o sacerdócio de plantão. Ou você acha que eles iriam honrar um sacerdote como João Batista? Por que é que João Batista está no deserto se ele era filho de um sacerdote legítimo? Se a Isabel ou Elizabeth, como aparece em algumas Bíblias, a santa prima da Maria, né? Ela está dito lá em Lucas 2 que ela era legítima filha de Arão. Então o João Batista era um candidato ao sumo sacerdócio legítimo. Por que é que ele está no deserto? Por que é que ele não está vestindo as roupas sacerdotais? Por que é que ele veste roupa feita de pelo de camelo e come comida que não é a comida, o pão sagrado do templo? Então, esses sacerdotes, ao se corromperem, corrompe todo o sistema, mas não jamais alivia o jugo do povo. Por isso, qualquer libertador que disser algo contra esse sistema iria alvoroçar o povo oprimido imediatamente. Mas os sacerdotes iriam fazer o seguinte jogo: não façam bagunça. Se vocês fizerem bagunça, vai ser pior. Pior com a gente, quer dizer, ruim com a gente, pior sem a gente. Nós estamos aqui freando as tropas romanas. Se vocês não se comportarem e nós formos tirados do nosso lugar, aí vocês vão ver o que é o inferno na terra. Porque aí os romanos virão com força total. Isso está escrito expressamente no Evangelho de João, que fala: se nós deixarmos este homem solto, virão os romanos e tirarão o nosso lugar. Está expressamente escrito lá. Leia depois o final de João 11, João 12, você vai ver que os judeus decidem matar Jesus. Porque todas as estratégias usadas contra Jesus não conseguem detê-lo. Ele não tem medo. Esse é o problema.
O império trabalha com o ferramental do medo. Jesus não tem medo. Mestre, como assim ir para Jerusalém? Agora há pouco queriam te matar. Como é que você vai para Jerusalém? Jesus falou, meus filhos, eu ando de dia. Quem anda de dia não tropeça. Quem me segue não tropeça. Eu sou a luz. Ninguém vai me tocar enquanto meu pai não permitir. Eu só tenho um Senhor, é meu pai. Então eu estou pouco me lixando para Roma, para os Herodes, para essas raposas aí. Estou pouco me lixando para eles. Vamos para Jerusalém. E aí o Tomé fala, vamos morrer então, vamos. Jesus falou, ué, meu filho, você não entendeu ainda o que significa? Né? Vamos para Jerusalém, vamos. Né? E quando ele chega em Jerusalém com aquela arruaça, com aquela arruaça de pobres vindo da Galileia, que era a província mais revolucionária, a província que menos se submetia ao templo, e entra em Jerusalém e ataca o templo, os sacerdotes dizem, meu filho, você assinou sua sentença de morte. Jesus entra em Jerusalém, vai direto ao templo e ataca a caixa, ataca o bolso do sistema. Você acabou de assinar sua sentença de morte, meu filho. Agora é uma questão de tempo. Haja ou não haja revolução, esse homem tem que ser extinto. Por quê? Porque iria estragar o jogo do poder. O Fabiano Bessa fez um comentário engraçado, que ele falou, mas quantas semelhanças algumas denominações evangélicas fizeram pós-graduação nesse sistema de opressão sacerdotal. Vai ficar pior, vai ficar pior. Vai ficar pior, isso aqui é só uma amostrinha, né, ainda. O sacerdócio se torna, mais do que representante da religião judaica, representante de Roma. É uma questão de poder, é uma questão de status, e nunca na história o cara que meteu a mão no poder, que meteu a mão na grana, retrocede. Se retroceder, se converte. É o caso de Zaqueu. Né? Quando ele toca, Jesus falou, opa, agora, meu filho, você é do reino. Né? Zaqueu abandonou o sistema, né? Deixe-me falar aqui mais uma coisinha sobre os sacerdotes que me chamou muita atenção, que é a seguinte. O sumo sacerdote do Novo Testamento nunca é visto sacerdotando. Criei aqui uma palavra, né? Igual Paulo Freire, igual meu amigo Isaac, né? Tem gente que cria palavras. Nunca é visto sacerdotando. Você pode imaginar um Anás oferecendo sacrifício, entrando lá no Santo dos Santos, com sangue e tal? É mais fácil imaginá-los maquinando no sinédrio do que oferecendo sacrifício. Você pode imaginar, desculpe, um Caifás. Pode imaginar um Caifás oferecendo sacrifício? Quem oferece sacrifício são os pequenos sacerdotes, os Zacarias da vida, né? O Zacarias, pai de João Batista. Esses sacerdotes pobres que vão ao templo em sistema de rodízio, esses que fazem o trabalho sacerdotal para manter o povo satisfeito com a lei, com o sistema. O povo tem que ver que a religião está funcionando. Mas o sacerdote do Novo Testamento nunca é visto cumprindo seu ofício sacerdotal. Ele é visto fazendo política. E agora, a suprema ironia. A única vez em que o sumo sacerdote do Novo Testamento é chamado a oficiar como sacerdote, eles fracassam miseravelmente. Eu não tinha prestado atenção nisso, porque a gente se acostuma com esse sacerdote do Novo Testamento, esquece que ele é um sumo sacerdote que deveria estar sacerdotando. Mas ao invés de estar sacerdotando, ele está maquinando politicamente. Mas quando Judas ouve falar que Jesus vai ser condenado, o que ele faz? Corre ao templo e pede clemência. E pede ao sacerdote que expie a sua culpa
Então, esta é a única vez que o sumo sacerdote é chamado a sacerdotar. O Judas, aí, representa o judeu arrependido. Ele sabe que pequei traindo sangue inocente. E ao confessar sua culpa, está acusando o sacerdócio de cumplicidade. Mas o sacerdote tanto não se arrepende, como não é capaz de oficiar para aquele último grito da alma pecadora. E diz: que temos nós contigo? Que temos nós com isso? Isso é contigo. Isso é contigo. Eles sabem que é preço de sangue, mas eles entregam Judas à desgraça. E eles não são capazes de oferecer um sangue de pombinha, um sangue de qualquer, para oficiar a culpa daquele pobre judeu que sabe que pecou. Então é a suprema ironia que a única vez em que esses sacerdotes comem o privilégio do sacerdócio, não oficia como sacerdote. Então, esta ironia mostra a suprema decadência do sistema. Sim. A suprema decadência. A última coisa que eu queria falar sobre os sacerdotes é a seguinte: nesta época, neste período em que o sacerdócio perdeu toda a sua legitimidade, eles começam a enfrentar problemas com os judeus mais piedosos, mais religiosos, que não querem mais entregar seus dízimos para esta casta, porque a lei de Moisés diz que deve entregar o dízimo ao pobre, ao órfão, à viúva, ao levita e aos sacerdotes que estão nas vilas. Sabe o que o sumo sacerdote faz? Isso está escrito no livro de Flávio Joséfo. Sabe o que esses sacerdotes fazem? Quando, à medida em que o povo vai se dando conta de que eles são uma farsa, né? Uma farsa política e religiosa, eles mandam suas tropas aos campos arrecadar na fonte os dízimos. Isso está registrado por Flávio Joséfo na sua obra História dos Hebreus. Pode digitar lá, Ctrl F, você vai achar. Se eu tiver depois, deixa eu ver, eu não tenho aqui a nota bibliográfica, eu não tenho. Mas eles assumem a violência, eles vão ao campo tomar o que a lei lhes garante. Então eles já não dependem, eles já perderam a vergonha total, eles já não dependem de legitimação religiosa, etc. Eles agora já mostram a verdadeira cara. Eles vão ao campo. Eles têm tropas próprias. As tropas que eles tinham desde a época da monarquia asmoneia e também a tropa de segurança do templo. Assim como o Papa tem lá a guarda suíça, né, que hoje é apenas honorífica, mas no passado eram as tropas do Papa, né? Hoje é apenas um enfeitinho para turista, engraçadinho e tal, né? Os sacerdotes tinham tropas e eles mandavam aos campos dos agricultores empobrecidos tomar a parte deles. Para nós não interessa, a religiosidade ela é capaz de crueldade. A religiosidade vazia, legalística, blasfema, ela assume feições de crueldade. Nesses dias, alguém apontou que esses pastores, grandes pastores brasileiros, que se aliaram ao governo, foram incapazes de demonstrar uma mensagem de solidariedade aos centenas, aos milhares de mortos pela Covid no Brasil. Eles são capazes de gravar vídeos esbravejando contra o povo que os questiona, mas são incapazes de dizer
sentimos muito por vocês que estão chorando. Sentimos muito por esse desemprego de 20%. Sentimos muito porque a ajuda do governo ainda não chegou. São incapazes. Então, aí fica claro que esse sistema corrompido é cruel. E quando se apresentar a circunstância adequada, você vai ver a verdadeira cara deles. A cara deles não é aquela cara piedosa com a qual eles oram, com a qual eles fingem ser homens e mulheres de Deus. Nas circunstâncias adequadas, vocês vão perceber que eles não estão nem aí para o rebanho. Eles estão desviando seus milhões, como nós ficamos sabendo nessa semana, né? A carinha bonitinha, o teatrinho do templo de oferecer sacrifício, serve apenas para manter os piedosos docilizados. Mas quando você precisar de misericórdia, como Jesus Cristo teve, tenho compaixão desta multidão, porque não tenho o que comer. Se eu não atender à necessidade deles, eles vão partir para a violência. Eles vão atacar as vilas, porque ninguém suporta a violência da fome. Jesus fala, tenho compaixão dessa multidão que não tem o que comer. Mas os poderosos do templo não têm compaixão. Eles querem saber se o dízimo deles está chegando. E se não chegar, eles vão buscar. Sem vergonha na cara. E ainda vão citar a Bíblia, e ainda vão citar Jesus Cristo, e ainda vão citar Paulo, e ainda vão ameaçar com os demônios do inferno. Não tem misericórdia. O Fabiano Bessa está perguntando como os sacerdotes lidavam com a questão da possibilidade que surgiria um Cristo e também com Isaías 53, que eles acreditam, porque é fato que vindo Cristo isso arruinaria todo o sistema construído por eles. Isaías 53 é uma profecia, como é que se diz? Criptografada, vedada à compreensão dos judeus. Isaías 53 é citado no Novo Testamento como uma memória posterior. Depois do Cristo ressuscitado, é que os cristãos vão buscar nas Escrituras o que as Escrituras falavam do Cristo e eles não tinham entendido. Você pergunta como que eles surgiam com o aparecimento. Olha, nós vamos ver isso na próxima aula. Primeiro... Eles lidavam, eles surgiam. Desculpa, a cabeça. Primeiro, você tem que levar em conta o seguinte: Cristo é o nosso Jesus Cristo é um entre vários, né? Você pode perceber, porque a gente não sabe muito sobre os outros, mas vamos tomar o Cristo, ainda não como Filho de Deus e etc., apenas como um libertário, como um profeta, aquilo que o povo pensava dele, um rabino, um mestre, dentre outros. Então esqueça a ideia de que Jesus Cristo é o super mestre que surge, né, etc. Não, esqueça isso. Coloque ao lado de Jesus homens e homens e homens falando a mesma coisa. Por que Jesus se destaca deles, nós vamos ver depois. Bom, respondendo à questão, eles vigiavam atentamente. Os escribas, os doutores da lei, vigiavam atentamente. Você percebe isso, por exemplo, em Mateus 2, quando Herodes fica sabendo que nasceu o rei dos judeus, a primeira coisa que ele faz é chamar os especialistas da lei e falar assim, que história é essa de rei dos judeus? Que história é essa? Né? E os escribas dão a ele a resposta. Olha, existe uma profecia dizendo que tem algo em torno de Belém. Depois, quando Jesus já está agindo, ou antes ainda, João Batista já está andando, etc., os fariseus estão sempre por perto olhando. Quem é você? Quem é você? Você é o Cristo? Você é o profeta? Então havia uma expectativa pulsando
nas páginas do Novo Testamento, na mentalidade do povo, dizendo: Deus vai trazer um libertador. Deus vai trazer um libertador. Então, qualquer movimento diferente, qualquer interpretação das Escrituras, qualquer possibilidade de ser o Cristo, o ungido, o Machia, o Messias, era imediatamente investigada por esses doutores da lei. E você vai perceber, em torno de João Batista e em torno de Jesus, sempre esses peritos estão olhando. Sempre estão olhando. Alguns creem por um tempo, ficam curiosos, acompanham, abandonam, perseguem, armam ciladas para capturá-lo, tentam o modo da violência, tentam o modo do ardil, do argumento, do debate, né? Então eles estão sempre olhando atentamente, não tenha dúvida, né? O Estevão, por exemplo, né? O Estevão foi imediatamente pego, né? Opa, tá falando contra o templo. Vamos matar essa raça na fonte. Não deixa espalhar, né? O Gamaliel, quando ele fala: olha, gente, dê de mão a esses homens. Se isso aí for de Deus, vai dar certo. Se não for, larga para lá e tal, né? Então é essa tensão. Tem uns comentários que eu, às vezes eu não consigo ver aqui na hora e daí fica desculpem, gente, às vezes não aparece em ordem aqui. Deixa eu aproveitar para falar isso. Às vezes a Irene está aqui com o celular e com o notebook e às vezes passa alguma coisa, mas depois eu olho lá, tá? E se ficar alguma coisa sem responder, a gente responde. Às vezes não vem em ordem também. Isso, exatamente. O Facebook apronta aqui. Vai. Mas a Marília está dizendo: ótimo estudo, e ela manda um abraço do Amazonas. Nossa, que legal. Obrigado. Senti um abraço caloroso agora, né? Espero que esteja calor no Amazonas. Exatamente. E o Celso disse: a ficção que a elite dominante cria usando a religião é atemporal. Veja os casos de sacerdotes da elite judaica sendo indicados por Roma, o caso dos grandes reinos da Idade Média que indicavam os papas dentre suas respectivas elites locais. Exatamente. No século XX, o governo brasileiro indicando na ditadura líderes religiosos dentre uma elite local da igreja. Perfeito. E agora, na mesma elite da igreja que integra a classe média, está representada no Ministério da Justiça. Exato. Exatamente. Exato. Tem que atender às reivindicações da religião. Exatamente. E a ficção da elite continua a todo vapor para docilizar e controlar quem ousa ir contra esse sistema perverso. Aliás, através, às vezes, de pedidos de jejum, online. Você tem que legitimar para os religiosos, tem que atender os brios religiosos, né? E legitimar esse dominador. E para isso, o Celso falou muito bem aí, é elaborada uma teologia. Sim. Ora, foi elaborada uma teologia para a colonização da América. Foi elaborada uma teologia para o racismo americano, sul-africano. Foi elaborada uma teologia para o nazismo. Foi elaborada uma teologia para o Brasil. Óbvio. Foi elaborada uma teologia do porquê nós temos que aceitar algo que do contrário nós não aceitaríamos. Como é que nós vamos aceitar alguém que nos causa dano? Se não houver aí uma teologia, essa é a palavra, uma teologia do império. Uma teologia do império. E depois eu quero demonstrar para vocês como que Jesus Cristo afronta todos os elementos dessa teologia. E, portanto, usar essa teologia de Jesus para de novo pervertê-la é pecado. É um pecado, é uma traição a Jesus Cristo. Tem um outro comentário aqui. Só um momentinho que eu perdi aqui. A Tânia Sansoni disse: eu saí da minha denominação, na qual estava fazendo parte da liderança feminina há 20 anos. Saí por causa da corrupção. Isso. Que triste, né? Muito triste. Então, o sistema
é equivocado. A estrutura é equivocada. Então a gente não deve nem estranhar, né, que haja faces ocultas nesse sistema. Né? É da lógica do sistema. É corruptor. Aí a Nívia comentou, que tristeza, minha irmã. Quem deveria protestar contra a corrupção adota. Isso. Exatamente como está acontecendo agora. Por uma teologia que é elaborada para mediar este nosso escândalo. Porque como seguidores de Jesus Cristo, nós deveríamos ser capazes de olhar para uma realidade e julgá-la. Né? Os católicos usam um método, a teologia da libertação, ver, julgar e agir. Você vê a situação, você a julga e você age em resposta a ela. Né? Mas quando você tem uma teologia que aborta esta reação, você então fala, isso aqui é ruim, mas você precisa entender. Mas você precisa entender, você precisa aceitar. Isso aqui é ruim, mas é para evitar algo pior. Se a gente não aceitar isso aqui agora, depois é pior. Né? Então, sempre jogando com medo, dizendo, fique aí, não saia, não saia. Se você sair, olha o demônio devorador, olha a maldição na sua vida. Né? Existem pastores que amaldiçoam quem sai da igreja deles. Né? O Malafaia, e isso eu posso dizer porque é público e notório, tem um vídeo do Malafaia dizendo, não questione seus pastores. Não questione. Não questione. É preferível que você mude de igreja do que questionar seu pastor. Quando nós deveríamos denunciar a traição de Jesus Cristo onde ela se manifestar. E estar aberto para que a igreja nos questione naquilo em que nós estivermos traindo Jesus Cristo. É a única forma de nos mantermos fiéis a Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo, dizendo, meu irmão, se você vir em mim alguma deslealdade a Jesus Cristo, por favor, me alerte, me exorte. Esse é o único avivamento legítimo. Não há outro avivamento a não ser esse. É todos nós nos deixarmos julgar pelo Evangelho de Jesus Cristo e nos convertermos a ele em cada momento, mesmo que para isso nós tenhamos que afrontar os ladrões do rebanho e tenhamos que afrontar essas Babéis que foram erigidas por esta teologia falsa que ameaça os cristãos, dizendo, não se insurjam, não questionem, abaixem a cabeça, está de acordo com a Bíblia. Está de acordo com a Bíblia. Eu estou demonstrando para vocês que não está. E que a máquina religiosa, baseada nas Escrituras, pode trair Jesus Cristo. Quando esta máquina se encontra com Jesus Cristo, ela prefere matá-lo para continuar funcionando. Ora, Jesus falou, se fizeram isso comigo, você acha que não vai fazer com vocês? Claro que vai. Claro que vai. Então, se você teve que sair da sua igreja para continuar leal a Jesus Cristo, bem-aventurado és. Digo isso com a autoridade de Jesus Cristo. Bem-aventurado são vocês. Se tiverem que perder, se tiverem que ser prejudicados para manter sua lealdade a Jesus Cristo. Há um só Senhor, há um só pastor. E a nossa lealdade a Ele é de uma ordem radical e extrema. É a única forma de nos mantermos não violentos ativos. Né? Se nós não denunciarmos a corrupção no nosso meio, nós estamos sendo corporativistas. Se nós não denunciarmos a corrupção onde ela se manifestar, como iremos julgar ao mundo? Paulo fala, eu não vou julgar o mundo, ora, o mundo é o mundo.
A minha palavra é para vocês, que no nome de Cristo são ladrões, gananciosos, corruptos e violentos. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5 ou 6, né? É para vocês a palavra. Com esses nem sequer sentem juntos. Não sentem juntos. E eu não me refiro ao mundo, refiro-me àqueles que usam o nome de Jesus. Está lá em 1 Coríntios 5, depois eu acho a referência para legitimar a autoridade com que eu estou falando isso. O Mindu tinha feito um comentário que eu não tinha lido. Ele Sim. disse: Jesus matou os CNPJs do templo. Ah, sim. Exatamente. Por isso, você já pode antever o que ele vai ensinar sobre generosidade. Porque nessa minha fala hoje, com muita informação, eu dei uma noção do que é o templo do Novo Testamento e onde estava e que papel assume e exerce o sacerdócio, né? Não falei tanto dos pobres, eu vou falar muito sobre os pobres, não falei tanto dos pobres, mas considerando que o sistema mosaico, o sistema da lei, foi instituído para o sustento de um culto, o sustento de um sacerdote pobre, sustento de uma tribo pobre oficial de Yahvé, e o sustento dos pobres, se o templo se corrompeu, se tornou uma máquina de poder e de tributação, se a classe sacerdotal cresceu, inchou-se, né, inflou, para se tornar um jogo político, a pobreza você pode deduzir. Ela alcançou, eu só vou dizer isto, ela alcançou o extremo. Todas as vezes que você vir Jesus no Evangelho cercado de gente, é gente levada à extrema pobreza. É a extrema expoliação de um povo, né? Nós vamos falar mais sobre isso, mas só para dar uma pequena nota sobre a pobreza, né? A pobreza na época de Jesus alcançou o nível máximo. Todos eles vivem para comer. Para comer. A mendicância aumentou muito, o desemprego aumentou muito, porque as grandes obras pararam. Olha só, as grandes obras pararam. O que acontece quando você desativa estaleiros, né, irmãos? Plataformas, não sei o quê. O desemprego explode. Aconteceu na época de Jesus. Muita gente endividada, então basta você guardar estas expressões: endividamento altíssimo, perda de terras altíssima, concentração de terra e de renda, pobreza levada ao extremo. Essa pobraiada, excluída do sistema produtivo, excluída do sistema religioso, porque agora, para manter a religião, se tornou caro, você não consegue cumprir as exigências da lei, não consegue cumprir o dízimo, não consegue cobrir as primícias, não consegue agradar esse Deus que está lá no templo. Com isso você se torna um maldito, você não tem condições de cumprir o peso da lei e você começa a andar pelas margens. Isso aparece no Evangelho quando os sacerdotes dizem assim: essa plebe maldita, essa plebe que não sabe nada da lei, esse povo que não lava a mão, esse povo que não dá dízimo, esse povo que, não sei se um galileu cumpre a lei, né? Então esse povo vai se tornando aquele que vai compor as multidões. Império detesta multidão, porque multidão ataca as duas presenças romanas, certo? Multidão é sempre um perigo, porque se eles se movimentarem, nós vamos ter que usar a violência. E o império não quer usar violência. O império quer um povo dócil. E ataca um outro pilar do império. Pobre não tributa, né, irmão?
pobre não paga imposto, né? Jesus e os discípulos não pagavam imposto, não produziam nada. Né? Então, aí estão os pobres. Ponto. Nosso não falo mais nada, já estourei. Nós tem vários comentários que eu gostaria de ler. Leia. E eu já vou fechar aqui, ok. O Guilherme Falcão disse que nessa época de pandemia, não só os grandes pastores não demonstraram compaixão, mas a grande maioria segue essa cartilha com raras exceções. Sim. E o Moacir fez 2 comentários. Eles se espelham neles, né? A Aliança para o Progresso teve seu braço teológico para o Brasil, representado pelos missionários norte-americanos. Talvez deveríamos comentar não, vamos comentar. Eles vão aparecer. Esse é um assunto bem complexo. Claro. E que tem uma grande relevância, né? O culto do imperador não entrou em Jerusalém, mas entrou o sacrifício diário. Olha só o jogo. Pois é. Aí ele disse também uma aula maravilhosa, que no meu caso alivia muito a minha angústia sofrida por conta do episódio da menina de 10 anos, onde se viu de tudo, menos misericórdia. Isso, Preciso demais de irmãos como vocês. Amém. Exato. Nós também precisamos uns dos outros. A misericórdia e a compaixão. Exatamente. E o Celso ainda comentou, neste ano o ato mais hipócrita da igreja brasileira foi o jejum nacional em favor do presidente. Exato. Foi mais uma ficção da elite religiosa. Exatamente. O resultado do jejum, nenhum, mas temos mais de 113 mortos por Covid. 113 mil mortos. 113 mil mortos por Covid. Quem dera fosse 103 mortos. Né? Eu quero destacar essa fala do Celso quando ele fala ficção. Preste atenção nisso, nós vamos usar muito isso no futuro. É uma mentira. É uma ficção. Exatamente. E ainda a Maria Aparecida Lopes disse: eu não suportei estar na igreja e ouvir a palavra de Deus contra a palavra de Deus. Isso. Olha só. Lembro-me de ter questionado. De Deus contra Deus, né, seria? De ter questionado a figura do pastor e ter sido retaliada. Claro. Imagina, questionar a figura do pastor, né? Como esses estudos me fortalecem no caminho de Jesus. Obrigada, professor. Amém. Aí o Mindu essa é a nossa oração. Fez uma lembrança aqui de uma frase do Dom Helder Câmara que diz: quando alimentei os pobres, chamaram-me de santo. Quando perguntei por que havia tanto pobre, chamaram-me de comunista. Essa filantropia, eu quero falar isso na próxima aula, essa filantropia do dar pão ao pobre, os judeus praticavam, lembra que os fariseus dão esmola para serem vistos pelos homens, e os romanos também. Então, não pensem que os romanos eram demônios com tridente na mão, bichos do mal. Não! Eles eram da mais elevada cultura e virtudes. É difícil enfrentá-los. É fácil dizer para o povo: gente, vocês vão se rebelar. Olha esse povo. Eles fazem o bem. Eles dão esmolas. Isso confunde, né? Mas Jesus não cai nessa arapuca. Ele vai propor algo muito mais radical. A Eliette Santos disse: primeira vez que estou assistindo, a explicação é muito boa. Legal. E a Rita Rosário, mais uma vez, muito obrigada. Legal, a Marta feliz. Silva, aula maravilhosa. Amém. E a Cida, tô cada dia mais inteligente com as aulas. Opa, que bom. E a Elizabeth Almeida, estou como sempre saciada com tanta palavra edificante. Amém. Graças a Deus. Agradecemos. Usem essas informações na leitura da sua Bíblia. Aprendam os métodos, né? O que eu estou fazendo? Estou fazendo perguntas ao texto, né? Qualquer um de vocês aí, independente da sua familiaridade com as Escrituras, vocês vão perceber que, na medida em que eu falo, você talvez pense assim: puxa, nunca perguntei isso, puxa, estava ali, né? Então, aprendam o método que eu estou usando. Questione. Por que Jesus falou isso? Por que eles falaram assim? Quem é esse cara aqui? Quem é o sumo sacerdote? Quem é esse governador? Né? Vai aí andando e tal, e vocês vão vendo as aberturas que o Espírito vai dando para a compreensão do Evangelho. Só mais 2 comentários, você não fala mais nada. A Claire Lima, bom dia, amados, obrigada por essa aula maravilhosa. Amém. E a Edlamar, que nunca comenta, né, Edlamar, mas está sempre assistindo. Há anos temos sido bombardeados com essas palavras contra as palavras de Jesus e seus ensinamentos. Exato. Exatamente. Fazendo Lealdade a cabeça a Jesus. contra Jesus. Obrigado por compartilhar esses estudos maravilhosos e que nos abrem os olhos. Amém. E o Moacir, um abraço fraterno
ao casal Eliseu e Irene. Amém. Gente, obrigada pela participação. Isso. Até Deus o próximo abençoe domingo. vocês. E domingo você vai falar sobre... Sobre os partidos. Os partidos. Os Gente, partidos. não pode perder isso. Não é PSL, né, PSDB, não. Os partidos da Bíblia. Vocês vão identificar um por um. Mas vai dar para fazer uma... Deus abençoe vocês. Boa Tchau, semana. gente. A Irene Boa está dizendo semana. tchau também. Ela está ocupada. Tchau, tchau.